Seguimos com outras notícias e informações. Um grupo de pelo menos 5 criminosos disfarçados de entregadores foi flagrado por câmeras de monitoramento praticando assaltos na chácara Santo Antônio, zona sul da capital paulista, na última quarta-feira. Pelos registros, é possível ver os ladrões agindo tranquilamente durante o dia, encurralando pedestres na calçada e roubando seus pertences. 2 vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a ação desses criminosos nas ruas Antônio de Oliveira e Antônio das Chagas. Em um deles, o bando avança sobre 2 rapazes e anuncia o assalto. Uma das vítimas chega a correr e a cair no chão, mas um dos criminosos se aproxima com a motocicleta e impede a fuga. Em um outro vídeo, os bandidos passam reto por 4 rapazes, mas retornam e anunciam um assalto. A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que o caso não foi apresentado à Polícia Civil até o momento, mas que as imagens já foram encaminhadas para o 11º Distrito Policial para ser investigada. Esse é o dia a dia em muitos bairros aqui da capital paulista e muitos dos criminosos acabam se passando por entregadores para realizarem os furtos e os assaltos. Essa cena é terrível, né? Esse grupo de criminosos roubando os rapazes que passavam por essa via na Zona Sul. Delegado Palumbo, teve acesso a esses vídeos? Qual é a reflexão, a leitura sobre esse tipo de ação que os criminosos têm efetuado, principalmente aqui em São Paulo, em muitos bairros da Zona Sul, região central e Zona Oeste também? Quando eu falo que as estatísticas não condiz com a realidade, está aí a prova. A própria Secretaria de Segurança Pública falou que ninguém foi fazer boletim de ocorrência. Grande parte das vítimas sequer vão nas delegacias. Se forem roubadas à noite, depois das 18, 19 horas e final de semana, aí que eles não vão mesmo. Você vai na delegacia, a delegacia está fechada. Você tem que andar 10 quilômetros para registrar um boletim de ocorrência. Ah, pode ser feito pela internet. Tenta fazer um boletim de ocorrência pela internet, você que não tem muita instrução, não tem muita habilidade com usar internet, tenta fazer para você ver se vai ser tão fácil assim. Não vai. Isso aí é falta de patrulhamento, falta de investigação. E eu lamento muito que não passou uma viatura ali do GER, da Rota, e acabou trombando com eles, como a gente diz no meio policial, para ter mandado esses 2 aí para o colo do capeta. Esses 2 não, né? Essa turma aí de assaltantes criminosos. A população não aguenta mais. Todos os dias eu recebo no WhatsApp, olha, fui roubado aqui no meu bairro. Eu fui roubado lá no nosso bairro, também acho que você mora em Perdizes, Canhate, salvo engano. Todo dia eu recebo reclamação. Todos os santos dias eu recebo reclamação que alguém perdeu um celular, que alguém foi roubado. Um delegado morreu ali em Perdizes, ali na região da Lapa, na Vila Pompeia. Ali estava 3, 4 quarteirões de uma delegacia, mas era final de semana, a delegacia estava fechada. Mas ele também estava perto de um batalhão, que também não resolveu nada. Quer dizer, até quando as pessoas vão ficar sendo reféns do crime? Até quando? Ah, a lei é uma porcaria. Não, realmente a lei é uma porcaria. Mas se tem um patrulhamento efetivo e uma investigação boa, você acaba amenizando esse problema da legislação, que realmente é uma porcaria. Pois é, a gente escuta muitos elogios para a gestão do secretário Derrite no que tange o enfrentamento ao crime organizado, mas há também críticas em relação a esse tipo de ação, né? O patrulhamento para evitar esse tipo de crime. Enfim, é uma situação complicada, é um desafio para as autoridades, mas a gente percebe uma escalada, né? Um aumento substancial no número desse tipo de crime. Você, Mota, naturalmente a gente tem observado que os criminosos se aproveitam do uso do celular por parte das pessoas. É uma ação rápida, relativamente fácil, que acaba sendo um desafio para as autoridades também, para a polícia, né, Mota? Isso é um desafio para a sociedade, Canhato. Imagine que ousadia do cidadão brasileiro querer usar o celular na rua. Ah, não é possível. Olha, eu tenho certeza que esses motoqueiros do mal já foram presos várias vezes e depois soltos. Não tenho dúvida nenhuma disso. E eu queria contar um caso aqui, Canhato. Eu recebi há poucos dias uma mensagem de uma de nossas espectadoras, a Valéria. Eu vou ler a mensagem da Valéria. Prestem atenção. Mota, ninguém está falando sobre o absurdo lançamento em um serviço de streaming
de um documentário em defesa dos líderes de facções. O documentário mostra as dificuldades das famílias dos criminosos presos. Em nenhum momento eles falam dos crimes que foram cometidos. Só no final, nos créditos, colocam os nomes dos criminosos, deixando de mencionar que são membros de facções. No documentário, aparecem figuras conhecidas, políticos e juristas, pregando o desencarceramento. É um escárnio, encerrou a nossa espectadora Valéria. Caniato, eu não vou dizer o nome do documentário, nem onde está passando, porque eu não vou fazer propaganda de coisa ruim, mas eu assisti um trecho do documentário, eu tive náuseas e tive que parar de assistir, porque é uma novela sobre o sofrimento dos presos, os criminosos presos, mas eles não usam a palavra criminosos, é só presos. E das famílias, aparece a senhora de idade que está separada do filho, coitado, ninguém fala qual foi o crime que o filho cometeu. E o trecho em que eu parei de assistir, Caniato, foi um trecho em que aparece um indivíduo de forma muito humilde, provavelmente teve algumas lições de atuação antes de ser filmado, e o indivíduo se apresentava de forma muito humilde como um ex-presidiário. E ele contava, Caniato, como ele tinha conseguido reduzir a sua sentença, que ele dizia inicialmente era de 90 anos de prisão. 90! Ele conseguiu reduzir para 20 e poucos anos apenas lendo livros. Ele conta essa história singela, emocionante. Eu tenho certeza que muita gente vai assistir esse documentário e vai ficar emocionado. É como eu sempre digo aqui, a crise de criminalidade do Brasil, isso que a gente está vendo aí, esses motoqueiros, isso não é uma crise, isso é um projeto. Isso levou muito tempo e muito esforço para ser criado e continua em processo de criação, como a mensagem da Valéria mostra. Você, Cristiano Beraldo, depois dessa importante reflexão e essa história que o Mota compartilhou com a gente, e a gente precisa destacar quando mais uma vez a gente compartilha um vídeo, esses vídeos capturados por câmeras de segurança que mostram a ação desses criminosos que em poucos segundos conseguem botar o terror em pessoas que estavam caminhando, fazendo seus afazeres ali na região de trabalho ou onde moram. Caniato, a primeira reação que a gente tem ao ver essas cenas é essa sensação de estarmos nós presos. Porque esses bandidos, a gente vê como eles estão à vontade, em plena luz do dia, no meio de uma rua movimentada, abordando todas as pessoas. Eles não têm nada que os impeça. Eles estão ali, entregues ali ao crime de uma forma plena, segura, tranquila. O desespero é da população. São aqueles homens e mulheres que andam pelas ruas da cidade. Quer dizer, andar pela rua da cidade se tornou um desafio em que você coloca a sua vida em risco. E não é mais só se eu estiver falando no telefone. Porque os bandidos sabem que a chance de uma pessoa que está na rua ter um celular é muito maior do que ela não ter. E eles ficam ali armados com toda tranquilidade. E aí a gente, ao ouvir o Mota, esse relato de um documentário que fica fazendo essa apologia ao crime e ao criminoso, é por isso que estamos nessa situação. Porque esse sistema construído meticulosamente ao longo de décadas nos colocou neste ambiente em que defender o crime e o criminoso é muito rentável para muita gente. Eles não precisam nem cometer o crime, mas só o fato de defendê-lo já os coloca numa posição para ganhar dinheiro, porque ninguém faz isso por ideologia, não. Ninguém faz isso, sobretudo no Brasil, em que o crime alcança todas as famílias. Mesmo esse boçal que fica aí
falando contra a polícia, dizendo que o bandido é um pobre coitado, que tem que desencarcerar no Brasil porque há uma superpopulação carcerária, e fazendo os discursos todos de defesa do criminoso. Se ele próprio não foi vítima do crime, a mãe foi, o pai foi, o irmão foi, o primo foi, a tia foi, a madrinha, alguém foi. É óbvio que foi, porque esse é o histórico de todas as pessoas no Brasil. Então ele não está fazendo isso por uma convicção ideológica, ele está fazendo isso porque hoje o que mexe as pessoas é dinheiro. Eles são vagabundos que querem dinheiro, e muitas vezes é dinheiro público que alcança o bolso dessas pessoas. Só que eles fazem isso às custas da paz da sociedade brasileira, dos homens e mulheres de bem do Brasil, das crianças brasileiras, dessas pessoas que querem simplesmente sair de manhã, andar pelas ruas, ir trabalhar e voltar para casa com o seu pão garantido, fruto do seu trabalho, do suor do seu rosto. Essas pessoas não sabem o que é isso. Vivem mamando na teta e dão uma banana para a sociedade brasileira. É por isso que a gente tem essa inundação de criminosos, de vagabundos, circulando livremente pela cidade de São Paulo, que deveria ser a cidade mais monitorada do Brasil, que deveria ser a cidade com policiamento mais efetivo, mas não tem dinheiro para fazer e não tem vontade política para que seja feito. Aí fica governador Tarcísio, secretário Derrite, delegado-geral Arthur Dian e tantos outros homens e mulheres que fazem parte das forças de segurança, tendo que atuar de forma heróica. E combater crime não é ato de heroísmo, não. Mas da forma que se colocou no Brasil, nós precisamos contar com que essas pessoas se motivem a cada dia. O delegado Palumbo está aqui para nos dizer se é assim ou não é. Elas têm que se automotivar, porque é tudo contra essas pessoas. Só que nós só temos a elas com quem contar. E, por isso, estamos vivendo essa situação completamente inaceitável. É preciso colocar um ponto final. E eu não estou vendo isso acontecer. Até quando, Canhato? Eu não sei. É uma situação tão complicada, né, delegado Palumbo? Trazendo para o dia a dia das ruas, as pessoas não podem deixar de viver, né? Alguns ficam enclausurados quando podem, trabalham em home office, mas as pessoas precisam levantar cedo, vão trabalhar, pegam um ônibus, metrô, se deslocam a pé, de carro, enfim, as pessoas precisam fazer os seus afazeres. Assim, chegamos a um ponto, delegado Palumbo, que não é incomum. Tem muita gente que tem 2 celulares. Tem o celular do bandido, tem o celular do bandido, tem a bolsa do bandido. Tem mulher que deixa a bolsa do bandido no carro. Se estourarem o vidro, ela vai entregar a bolsa falsa, que muitas vezes tem dinheiro, tem uma outra carteira, tem produtos, perfumes, para justamente convencer de que aquela é a bolsa principal. E no celular do bandido não tem os aplicativos do banco. Olha que loucura, olha a distorção que a gente observa na maneira como as pessoas precisam se proteger. Enfim, delegado Palumbo, a questão de segurança pública também norteou grande parte dos debates para a Prefeitura de São Paulo e também de outras localidades. Mas pensando aqui na cidade de São Paulo, de que maneira Guarda Civil Metropolitana pode colaborar nesse enfrentamento para esse tipo de crime? Não estou falando de inteligência, de facção, de tráfico de drogas, envio de grandes carregamentos de cocaína para a Europa. Estou falando esse crime, entre aspas, menor, mas furtos e roubos de celulares. Como resolver isso, delegado? Olha, a Guarda Civil, quando ela é bem preparada, aparelhada, armada, ela acaba fazendo um trabalho muito importante em prol da população, em prol do munícipe. Mas o Mota falou uma grande verdade. Tenho certeza que esses bandidos têm passagem criminal. De cada 10 presos, 7 voltam a cometer o mesmo tipo de delito. E o Beraldo, ele entrou realmente na dor do policial. É exatamente assim que eles se sentem, Beraldo. Ontem, não me recordo, um policial civil foi esfaqueado, um escrivão foi esfaqueado ali na área central. Eu não vi nenhuma ONG falando alguma coisa. Eu tenho certeza que ninguém aqui ouviu. Eu não vi o ouvidor da polícia questionando, se preocupando. E muito menos vi ninguém ligado aos direitos humanos perguntando como é que está esse policial, se ele precisa de apoio. Agora, se fosse o contrário, se fosse o policial que tivesse sapecado literalmente na bala esse esfaqueador, aí eles apareceriam. Apareceria a ouvidoria, direitos humanos, apareceria todos os especialistas de segurança. Você tem razão, Beraldo. Esse pessoal que defende bandidos são boçais e apedeutas. Quer complementar você, Beraldo? Depois eu passo para o Mota para fechar. Não há o que dizer, Canhato. Esse é o nosso desespero.
porque nós ficamos falando aqui, mostrando as coisas como elas verdadeiramente acontecem, mas a gente não vê reação, a gente não vê as pessoas que têm a responsabilidade de atuar de forma efetiva quanto a isso, tomando as medidas necessárias. Porque você vai olhar no detalhe, é tudo engessado. O sistema já vem de Brasília para baixo completamente engessado. Começa com as cidades e os estados que mandam o dinheiro para fora, para Brasília, e esse dinheiro não volta. Aí, quando volta, você tem lá a caixinha para tudo. E a caixinha da segurança, cadê? Cada vez menor. Aí o governo federal não faz o trabalho que deve fazer para combater o grande crime, sobretudo o tráfico de drogas, e isso vai repercutindo. Quanto menos se faz o trabalho no âmbito federal, mais trabalho existe no âmbito estadual e no âmbito municipal. Essa dinâmica, Caniato, é uma dinâmica destrutiva. Estamos destruindo o povo brasileiro. Não é o país, não. Somos nós. É o povo brasileiro que sofre, está perdendo a vida, está perdendo seus pertences, que trabalham duro para conseguir conquistar. Mas é tudo relativo no Brasil. Hoje você tem, amanhã vem um vagabundo e levou. E você faz o quê? Você que acorde no dia seguinte e vai trabalhar para comprar de novo ou para terminar de pagar as parcelas que você sequer tinha terminado de pagar. Vergonha a dinâmica estabelecida no Brasil hoje. Quer fechar você, Mota, por favor? Quero sim, mais uma vez eu vou dar aqui a minha percepção de que nada disso é por acaso. Nada disso é por acidente. Não se trata de incompetência. Quem tem essa interpretação está equivocado. Se trata de competência. Há muitas décadas, muita gente trabalhando para que a gente chegasse ao estado em que a gente está hoje. Desde 1984, a última edição do Código Penal, do Código de Processo Penal, que são criados todos os dias, novos direitos, novos benefícios para os criminosos. Todo dia se repete em todas as universidades, todas as escolas desse país. O criminoso é um pobre coitado, ele não tem culpa, ele é uma vítima da sociedade. O culpado é você, capitalista safado, burguês sem vergonha. Você é que empurrou essas pessoas para o crime. Você é que tem a responsabilidade de ressocializar essas pessoas. Tem até juristas que defendem, prestem atenção nisso, que quando o criminoso reincide no crime, a pena dele tinha que ser menor, porque ele é uma vítima do Estado, que já o prendeu uma vez e não conseguiu recuperá-lo. Meus amigos, eu estou relatando para vocês posição oficial de juristas. Você encontra juristas que defendem o abolicionismo penal. É tipo o que o Brasil, a situação do Brasil é uma casa que está pegando fogo e tem algumas pessoas que querem jogar água na casa para apagar o fogo, outras defendem que a melhor alternativa é jogar gasolina, porque jogando gasolina, aí elas criam um raciocínio maluco, né? Então, a gente está vivendo a maior crise de criminalidade do Ocidente, vamos soltar os presos, vamos desencarcerar. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo de cocaína, vamos descriminalizar as drogas. Não procurem um sentido, não procurem uma lógica, não procurem uma competência, porque nada disso existe. Isso que a gente está vendo não é por acidente, isso é de propósito, isso tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Aí fica a cargo de cada um pensar.